Estamos de volta. E o programa de hoje discute a importância dos jogos e brincadeiras na educação de crianças, adolescentes e adultos. Recebemos no estúdio a psicóloga Adriana Clises, diretora do Caleidoscópio Brincadeira e Arte, Rogério Correia, professor de didática da educação infantil da UFMG, e a psicóloga Márcia Cristina da Silva, que trabalha com formação de professores no Instituto Avisalá, de São Paulo. Para muitos alunos, aprender matemática é um desafio, às vezes uma tortura. Na Escola Estadual Madre Carmelita, uma professora encontrou nos jogos uma maneira divertida de ensinar e atrair a atenção dos seus alunos. Essa é a proposta e é o que nós vamos ver agora. Eu comecei a trabalhar os jogos dentro de sala de aula com o objetivo de atrair o aluno para o conteúdo da matemática. Porque nem todos gostam, nem todos estão prontos, né, maduros ainda para aprender. E o jogo ele tem vários objetivos. Ele pode introduzir um conteúdo, ele pode desenvolver propriedades e ainda avaliar. Os jogos que eu uso normalmente são jogos de carta, que tem as perguntas relacionadas ao conteúdo. Jogos de montar, quebra-cabeça é muito útil, porque usando quebra-cabeça a gente pode trabalhar em geometria os ângulos, número de peças, número de formas de montar um quebra-cabeça. Nós encerramos um conteúdo agora, que são sólidos geométricos, e eles estão jogando cara a cara dos poliedros, com as propriedades e o nome de cada figura, de cada sólido. Tem o Tangram, que também é muito voltado à geometria. Já é o 3º ou 4º ano que eu trabalho com o ensino médio com jogos. Acredito que é um resultado bom, sim. No fundamental também já trabalhei. Um resultado bacana que eu observei foi eles elaborando os jogos, né? Nós temos aqui jogo da memória, todos com operações e nomes e símbolos matemáticos. Nós temos um dominó, que foi elaborado pela Letícia, um dominó todo também com operações matemáticas. E isso ela está criando e está desenvolvendo também o raciocínio. Eu criei o Tangram com um triângulo maior e o dominó com fatos. Peguei os fatos de multiplicação para decorar mais, fixar na mente. Aí eu testei com a minha irmã, que é mais nova que eu, que tem 11 anos, deu certo. Aí eu resolvi trazer com a professora Cláudia para pôr na sala de aula. Melhorou o desempenho, porque é uma maneira mais fácil, a sala fica mais calma, todo mundo presta atenção. É uma maneira mais fácil de entender a matéria. Tem muita gente que não gosta de matemática. Com o jogo é mais fácil você prestar mais atenção, estimula a pessoa a querer aprender. Infelizmente, a aula tradicional, o aluno dispersa muito. Se está envolvido com o jogo, ele, sem saber, ele está ali trabalhando as propriedades, trabalhando o conteúdo e atrai. Todo mundo gosta de jogo, né? O adolescente ele gosta de desafio e sempre um jogo é um desafio. Então é um, né, desafiando o outro, tem sempre um oponente aí. Além de desafiando o colega, ele está fixando de alguma forma o conteúdo que foi trabalhado. Voltamos aqui para a nossa roda, vi uma experiência dela. Estavam falando no último bloco, a gente tentar alinhar isso aqui. Esse último bloco, a gente tem esse desafio para os nossos professores. Eu acho bacana essa proposta. A gente pode falar dos prós e dos contras do jogo, né? Deve. Porque às vezes, por exemplo, às vezes tem uns pensadores mais puristas, eu considero mais puristas, assim, e aqueles mais radicais, assim, como Gilles Bruguère. Gilles Bruguère tem um livro que é Jogo e Educação, e ele fala um pouco dessas encruzilhadas assim, que o professor enfrenta quando vai jogar. Porque às vezes ele tem a intenção de jogar, mas a pergunta que se faz é que se aquela prática de fato é jogo. Uhum. Eu já trabalhei com esse autor assim, no curso de formação de professores, os professores ficam decepcionados com a fala dele. Apesar de reconhecer importante, falava bacana o que ele fala, mas quando ele diz assim, pois é, às vezes, o professor tem expectativa que vai desenvolver no jogo, o conhecimento vai ser aprendido e não necessariamente, porque nem todas as formas de jogar, essa aí eu acho que ela até consegue, ela acompanha a sistematização, né? Porque às vezes não necessariamente o jogo vai estar, apesar das intenções dela, de que o jogo vai transmitir determinados conhecimentos a partir necessários para que o jogo aconteça, não necessariamente o menino vai
vai aprender aquilo, né? É porque na escola tem um movimento que chama sistematizar, avaliar, saber se o menino aprendeu ou não. Mas a professora, poxa, mas eu não vou trabalhar. Eu falei, não, o que você está fazendo eu considero que é bacana, é super importante. Posso até não chamar necessariamente, porque eu estou trabalhando com duas coisas. Uma coisa é essa, que quando ela vai trabalhar com o jogo, não necessariamente vai sistematizar, vai ter de fato, precisa de outras noções para avaliar. Precisa de ter as noções de aprendizado. Né? E às vezes aquela ideia que eu já tinha falado no bloco anterior. Quando vira uma tarefa, aí já não é jogo, quando vira obrigação. Né? Aí como é que o professor contorna, media isso e tal? Mas quando as professoras ouvem assim, mas ele está falando que isso aqui não é jogo, o que eu faço? Eu falei, não, continua fazendo. Agora entenda que isso é uma tarefa. Agora tem outros momentos... Pode ser uma tarefa divertida, não é jogo? Isso, uma tarefa que tem ali um elemento lúdico, mas não vou chamar, porque o jogo vai trazer outros elementos, que é essa coisa da escolha, da autonomia e tal, e de outras estratégias. Eu já vi menino brincando de montar com um joguinho de monta-palavras, quando eu voltei para a mesa dele, ele estava fazendo blocos, assim, construindo pirâmides, e estava achando divertido. É que, às vezes, em casa, né, algum jogo, tratar de algum conteúdo específico que o professor esteja ensinando, e que isso vai ajudar até a compreender melhor aquele conteúdo que ele esteja ensinando, às vezes, numa área de conhecimento. Mas tem outros momentos que o jogo não é uma coisa utilitária, assim como a arte. Você não faz isso para aprender aquilo, né? Porque o jogo, na verdade... é relação, na verdade, pensar a formação pessoal e social da criança, né? Eu acho que o jogo, a origem da palavra brincar tem a ver com estabelecer vínculos. E que vínculos eu estabeleço com outro, com outra pessoa e com objetos de conhecimento também, né? Eu estou conhecendo também essas coisas todas. E eu acho que o perigo é quando a gente acha que tudo deve ensinar através do jogo, que aí fica uma pedagogização, né, do brincar do jogo. Como que era o nome daquele... jogo, que a gente estava falando das modas, como que era o nome daquele jogo que os adolescentes, há alguns anos atrás, se encontravam para... RPG? RPG. Então, assim, estou pensando eles tinham que ler muito. Para ser um bom mestre em RPG, você tem que ler muito. Sim. Então, naturalmente, eles vão começar a buscar literatura. Você tem um... Tem um vínculo o processo aí, ele é interessante, né? Eu me lembro muito da questão da interação. Da interação entre eles, né? Entre os jovens, né? E o quanto que eram estabelecidos e fortalecidos laços entre jovens que não se conheciam. E teve um momento que escolas aceitaram que o RPG pudesse entrar dentro das escolas, porque tem muitas aprendizagens envolvidas que não necessariamente precisam estar associadas a um conteúdo formal, né? Assim, mas são as interações entre jovens, poder se aproximar de conteúdos de história e que não necessariamente estejam naquele momento que o livro didático está trabalhando. Mas o RPG me fala muito de história medieval. Você dizia que eles até tinham que ler muito para se transformar... Claro. Eu acho que assim, um bom mestre de RPG é aquela pessoa que lê bastante. Sim. Por exemplo, às vezes tem uma determinada história de RPG que a pessoa tem que descrever um ambiente. Então, ela tem que estudar, de repente, geografia ou história para falar dados sobre aquele ambiente que ela está colocando no meio da brincadeira, né? Sim. Agora, sobre os jogos digitais, é muito interessante, porque os jovens usam as mídias de uma forma muito intensa e muito envolvente para eles. E eu sinto que a escola ainda tem receio pelo desconhecimento, porque não conhece. Porque tem, um pouco de medo mesmo, né? Você fica como saber lidar, porque, assim, né? Tem criança que tem até usar a favor, porque tem jogos muito interessantes que a criança aprende a construir cidades, a fazer cálculos, né? Ou, de repente... É o medo do não saber. Aí a gente está até discutindo a função do professor, né? Controle, né? A gente está olhando ali para mim, né? Tira, porque o jogo também tira os conhecimentos das caixas, né? Daquela organização. A centralidade do saber, né? Ou mesmo do professor, muitas vezes, né? Que
que é aquele conhecimento, porque às vezes um jogo ele trabalha com um esquema de um conhecimento mais em árvore, assim, vários conhecimentos juntos, presentes, né? E a própria internet está, acho que ajudando as crianças a brincarem, construírem brinquedos, jogos, que nem... Hoje em dia é uma febre, as crianças adoram um site que chama Manual do Mundo, né? Onde tem um jornalista... Qual que é o endereço dele? É manualdomundo.com.br, a gente vai olhar e coloca. E o que acontece? As crianças aprendem, né, coisas de física, de química, de elaboração, e coisas, até crianças menores, que ainda nem tiveram aquela aula, né, mas já estão interessados. E ele é todo linkado, você assiste vê outro. Né? O que acontece é que as crianças estão buscando conhecimento fora, né, da escola, porque a escola acho que está pobre em relação a esses conhecimentos, e, no meu ponto de vista, eu acho que está pobre em relação ao brincar. Né? Então, a gente tem uma cultura, né, fantástica de brinquedos, de jogos, né, de produzir. Então, e pensar em cada faixa etária, porque se uma criança é maior, ela já está podendo fazer na sua escola, né, projetos que envolvam, por exemplo, construção, né, junto com o pedreiro, de repente ela vai arquitetar, né, fazer como que a gente faz um elevador dentro da nossa escola. Uma reforma da escola, ela pode se transformar num objeto para você... Como que eu faço? Eu posso pegar uma caixa d'água e colocar rodízio. Se eu colocar 3 rodas, ele vai rodar em que sentido? Se eu colocar 4, como que vai ser? Então, você pode até explorar, eventualmente, conteúdos que são da física, de outras questões, para enriquecer, acho que dialogar, né, a situação formal do conhecimento com a situação informal do jogo. Mas, antes de tudo, o jogo tem que ser jogo, né? E tem que ter momentos onde ele vai jogar... pelo brincar. Né? Eu gostei muito da parte que mostra da universidade, que falou assim, bom, a gente tem uma série de jogos de tabuleiro, esses que são jogos de blefe, jogos disso. O que o jogo de blefe está ensinando a criança na escola, como conteúdo? E, às vezes, não precisa estar tão atrelado ao conteúdo. Né? Eu gosto muito de uma fala de um professor Ticuna, né, do Amazonas, que eu perguntei qual que é o objetivo de brincar, de jogar, né? Ele pensou e falou assim, eu acho que o objetivo é para a criança, de brincar, né, de jogar, é para a criança não entristecer. Isso virou epígrafe de um livro meu, citando esse professor que chama Davi Fidelis, que falou assim, de fato, a escola não tem que ser triste, né? A escola tem que ser um espaço, se a gente tivesse dimensão que a gente está aqui por um determinado momento, né, na vida, né, isso faz... A gente precisa brincar na infância, na juventude, na vida adulta também, né? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Mas vocês já estão convidadíssimos para participar de outras rodas de conversa, com certeza. Obrigada. Nosso programa fica por aqui. Gostaria de agradecer as participações dos nossos convidados. A eles, o nosso muito obrigado. E obrigado você aí de casa, você que está nos vendo pela internet. O Roda de Conversa, lembrando, está disponível para você na nossa web, na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV, e no canal da Magistra no YouTube. Basta digitar www.youtube.com/invertida Magistra SEEMG. Tudo junto. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo programa e um grande abraço para vocês aí.